Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Maurício Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora em Paranaguá, e você está no nosso estudo bíblico doutrinário. Na noite de hoje, em nosso estudo, falaremos sobre Cristo, o mediador, o caráter do mediador de Cristo. Continue conosco, ouviremos um hino do Novo Cântico. Enquanto ouvimos este hino, separe sua caneta, sua Bíblia, um papel para anotações, para estudarmos. Se você está ouvindo este vídeo, no momento da sua transmissão, eu vou estar ao vivo respondendo perguntas, caso assim queira. Então, vamos lá. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvarão Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia. Vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versos de número 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por seu intermédio, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, pelo teu senhorio, pela tua glória, pelo teu poder, pela tua grandeza, pela tua majestade, Senhor. Louvamos pela pessoa de Jesus Cristo, que como nosso Salvador entregou sua vida, derramou seu precioso sangue
para que nós pudéssemos ter comunhão contigo. Senhor, suplicamos que pelos méritos de Cristo ilumine a nossa mente a fim de aprendermos no estudo e sermos edificados com o poder da tua palavra. Seja com cada um de nós nesse momento, assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Infelizmente, nem todos entendem isso. Há muitas pessoas que têm desejado chegar até Deus, porém, ignorando ou descartando a pessoa de Cristo como o único mediador. O próprio Senhor Jesus declarou, em João 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A palavra de Deus é muito clara em mostrar que não há outro caminho. O único mediador do pacto, da aliança da graça, é o Senhor Jesus, que sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância igual ao Pai, na plenitude do tempo, fez-se homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas perfeitas e distintas, e uma só pessoa para sempre. O nosso mediador foi chamado Jesus, porque foi acima de toda medida ungido com o Espírito Santo, e assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer os ofícios de profeta, sacerdote e rei de sua igreja, tanto no estado de sua humilhação como da sua exaltação. No presente estudo, nós verificaremos mais detalhes do caráter mediador, a maneira como se desenvolve o processo de mediação, bem como as características da obra do mediador e a sua extensão. Então, observe primeiramente 1 Timóteo, capítulo 2, versos de número 5, que nos diz assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Se levarmos em consideração o texto que lemos em 1 João, capítulo 1, no verso 1, e o texto que acabamos de ler em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, nós temos essa característica. Jesus é divino e humano. Há em Jesus duas naturezas que vivem impositivamente no mesmo ser. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Esta característica faz com que o Senhor Jesus se identifique perante Deus Pai, por ele ser homem. E ele comunicar perfeitamente Deus a nós, por ele ser Deus. Nosso mediador é perfeito por ele ser Deus e por ele ser homem. Mas há outras características do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor é profeta, é sacerdote e é rei. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso de número 22, que nos diz: Disse na verdade Moisés, Pedro falando aqui, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Quando aqui no texto Pedro cita Deuteronômio 18, verso 15 e verso 16, nós temos aqui a interpretação inspirada por Deus em dizer que este profeta, que Moisés assim cita, que haveria de vir, ele está se referindo
ao Senhor Jesus. E nós podemos identificar o nosso Senhor Jesus no seu ofício de profeta. Mas ele não é apenas o profeta. Nós acabamos de ver que ele é homem, que ele é Deus, mas que ele carrega esse ofício, o ofício de profeta, mas vamos um pouco mais, conhecer um pouco de Jesus. Onde nos diz 1 Timóteo, capítulo 1, verso 16 e 17, para ser específico, diz: Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós temos aqui Cristo sendo identificado como Rei eterno. Então, vemos o seu ofício de sacerdote, vemos o apontamento para o seu reinado, Jesus como rei, e não apenas isso. Veja Hebreus capítulo 4, verso 14 e 15, que diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O escritor aos Hebreus aponta ao sacerdócio de Cristo. E podemos ver que Cristo é profeta, Cristo é sacerdote, Cristo é o nosso rei. Ele é profeta por falar e trazer a mensagem das boas novas do Evangelho. Ele é o sacerdote que nos apresenta diante de Deus e que, através dos seus méritos e seu sacrifício, nós temos possibilidades de comparecer perante nosso Senhor, nosso Deus. E ele é rei porque governa, ele é o Senhor de sua igreja, estamos debaixo do seu senhorio. Cristo é o cabeça, é o líder mor de sua igreja. E nós podemos também ver isso na Escritura. Em Efésios 4, verso 15, quando Paulo nos diz: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Falando acerca do santo ministério e do serviço dos santos, falando dos dons que o Senhor constituiu ao povo de Deus para servir a igreja, ele aponta Cristo como o cabeça, o líder, o direcionamento a quem todo o corpo deve estar ligado e prestar obediência. No capítulo seguinte, no verso 5, no 23, falando ao lar cristão acerca do marido e da mulher, ele falará como Cristo também é o cabeça da igreja. Ele está falando da liderança do marido em seu lar, mas a analogia é de que Cristo é o cabeça. Então, nosso Senhor Jesus, ele é homem, ele é Deus, traz consigo os ofícios de profeta, de sacerdote e rei, é o cabeça da igreja, e podemos aprender que ele também é o juiz do mundo. Veja como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 22, que diz: E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. A ideia é de que o Filho, no exercício da Trindade, a ele está atribuído o julgar. Ele é o juiz. O verso 27, quando nos diz: E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. A ideia é de que o Senhor Jesus é o justo juiz. Ele é o juiz que direcionará e fará a condução dos reinos deste mundo, e que julgará os vivos e os mortos, como bem afirma o credo que professamos, a crença
que professamos. Cristo tem todo o poder. Mateus capítulo 28, verso de número 18, texto conhecidíssimo que diz que toda a autoridade foi lhe dada. Mateus 28, verso 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, toda a autoridade foi dada ao nosso Senhor Jesus. Ele reina soberanamente. E no seu reinado, toda a autoridade está debaixo da sua mão. Como diz no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 1 e 2, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Toda a autoridade está nas mãos do nosso Senhor. E isso, amados irmãos, serve para entender que o Senhor Jesus não é apenas uma figura a ser apreciada. Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso e que toda a autoridade está nas suas mãos. Isto é muito importante. Olha o que diz Atos, capítulo 10, verso 42. Falando a respeito do Senhor Jesus, diz: E nos mandou pregar ao povo, testificar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Isso é muito importante porque, amados irmãos, ele tem todo o poder e ele é o único. Ouça bem. Fora disso, não há outro semelhante ou igual. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ainda em Atos, se voltarmos um pouco na nossa Bíblia, no capítulo 4, o versículo 12 diz: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Não há nenhum outro que possa fazer esta comunicação entre Deus e o homem de forma perfeita e levar aquilo que é importante de nós para o Senhor e, de uma forma mais popular, fazer este meio de campo, não como uma menina de recado, mas como aquele que faz a mediação, que intercede. Quando olhamos agora nas Sagradas Escrituras, em 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 5, que diz: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem, o único só mediador. Nenhuma outra figura humana da história merece ou é digno deste título. Ao Senhor Jesus toda honra e toda glória e todo mérito. Ele é o nosso único e suficiente mediador. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, agora em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 21, nos diz assim o texto bíblico: Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso de número 45 do capítulo 15 de 1 Coríntios.
Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Verso de número 57. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o nosso mediador. E pelos textos que avaliamos neste momento, nós vemos que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele é homem, ele é divino, ele é um profeta, sacerdote, rei, cabeça da igreja, juiz supremo, que tem todo o poder, toda a autoridade em suas mãos, portanto, nosso único e suficiente mediador. Quando nós olhamos a estas resoluções e observamos a apresentação didática que a Confissão de Fé de Westminster faz acerca destas características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos diz assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. O profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e juiz do mundo. E deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente, para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria e da substância dela, as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que exercesse. Louvado seja Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é suficiente para nós, e que somente Cristo, e é por meio da fé somente nele, que conhecemos verdadeiramente a Deus e que podemos ter salvação. Nós veremos um pouco mais sobre a mediação de Cristo nos próximos encontros, falaremos sobre este processo que foi apresentado na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por hoje ficamos apenas com estas características, esta apresentação. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Qualquer dúvida, coloca nos comentários ou nos procure se você nos conhece, tem proximidade a nós. Estamos à disposição. Deus te abençoe, uma ótima semana e que possamos continuar firmes no Senhor
Jesus. Vamos orar para encerrar? Pai Santo, Deus de infinita misericórdia e bondade, graças te damos pela pessoa de Jesus Cristo, por ser o mediador e por nos comunicar a Deus de forma perfeita. Nós louvamos o teu nome por isso, Senhor Deus. Continua conosco, dar-nos o entendimento e sabedoria para vivermos segundo a tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus de Abraão, louvai do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor, meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou,